8-2 foi o resultado do Flamengo sobre o Maringá. 8-2. Uma goleada histórica. Mas eu tô aqui para fazer um retrospecto bem curto, bem breve. As minhas primeiras impressões do técnico Jorge Sampaoli no Flamengo. Foram 3 jogos e eu vou falar aqui a minha opinião do que eu consegui perceber, não somente com a goleada sobre o Maringá, mas nesses 3 primeiros jogos, nesses primeiros trabalhos do técnico argentino diante do nosso Mengão. Então, logo após a vinheta, vem comigo. Ei, vem comigo que isso aqui é coisa de rubro-negro, beleza? O Flamengo goleou o Maringá por 8-2 no Maracanã. E aí, uma goleada histórica, um placar vasto, um placar amplo, com direito a 4 gols de Pedro, com uma atuação magnífica ali do Gabriel Barbosa, também do Gerson, um time ofensivamente muito forte, conseguiu ampliar, né, colocar um placar bem amplo, nada comum, né, diante do Maringá, conseguiu reverter uma vantagem que era do time paranaense. Mas aí eu vou aqui falar sobre, não somente sobre o jogo de ontem, mas fazer aí um compilado, né, sobre as primeiras impressões que eu tive sobre o técnico Jorge Sampaoli nessas primeiras semanas de trabalho, com 3 jogos apenas. O que pode acontecer, o que eu consegui notar do Jorge Sampaoli diante do Flamengo. Vamos falar sobre isso, mas antes eu vou te pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família Coisa de Rubro Negro, vai, se inscreve, não custa nada e você fica aqui juntamente conosco para falar do nosso Mengão. Aproveite também, já acione o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Semanalmente nós estamos aqui postando algum conteúdo de relevância para você, torcedor rubro-negro, para você, torcedora rubro-negra. Aproveite também e já deixa o like. Deixa o like, deixa o seu joinha, porque o seu like é muito importante, é fundamental para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Então vamos falar sobre Jorge Sampaoli dentro do Flamengo nesses primeiros trabalhos, nesses 3 primeiros jogos diante do nosso Flamengo. Então, assim, o que eu consegui perceber do técnico Jorge Sampaoli? Um técnico, primeiramente, muito rígido, né? Um trabalho de muita rigidez. É um cara que trabalha o tempo inteiro. Ele tenta extrair o máximo dos seus atletas. Por que isso, gente? Ele tem intensificado o tempo de treinamento. Por exemplo, né, ele já começou dando treino no primeiro dia de apresentação. Ontem teve um jogo e teve a pré-eleição, que é feita, né, dos jogadores que irão ir a campo inicialmente nas partidas. E teve treinamento na parte da manhã. E hoje, né, um dia seguinte da partida contra o Maringá, já vai ter treinamento pela manhã. Tem a apresentação, na verdade, do time no centro de treinamento para poder passar instruções, para fazer um treinamento regenerativo, de repente. Mas é trabalho o tempo todo. Esse negócio de folguinha depois da partida, não. O técnico que trabalha muito, né? É trabalho. E tá certo, tem que trabalhar muito mesmo. Um jogador que quer render, né? Quer estar em alta performance, precisa trabalhar muito. Mas o jogador já sabe como joga, já sabe o que faz, os fundamentos principais, mas muitas das vezes parece que esquece, né? Então, se está ruim, tem que trabalhar para melhorar. Não tem outra alternativa. Eu acho isso um ponto muito bacana. Você, não é um desgaste desnecessário, não é um excesso de esforço, não. É tudo dentro das limitações do atleta. O cara sabe que o atleta pode entregar, então você vai lá e exige ao máximo do atleta
para poder obter o resultado que precisa. E é dessa forma que eu comecei a reparar que o Jorge Sampaoli trabalha. Uma outra coisa também é a questão da rotatividade, um técnico que dá oportunidade a todos os atletas, né? Foram 3 jogos, nos 3 jogos, testando, né, formações diferentes, peças diferentes, posicionamentos diferenciados, né, alas que trabalham de forma diferente, dependendo do time de uma forma ofensiva, dependendo do outro time de uma forma, né, mais recuada, mais retraída. Então a diversificação do Jorge Sampaoli, ele já mostrou que vai ter um esquema para cada adversário. Não vai ser aquele esquema tradicional, você jogar sempre com o mesmo, né, o mesmo esquema, com os mesmos jogadores, não. Para cada adversário será montado, né, uma estratégia diferente de acordo com o adversário que será enfrentado. Isso também é muito bacana porque te dá a possibilidade de você surpreender o adversário. Quando você joga sempre da mesma forma, com as mesmas peças, automaticamente o adversário já estuda, né? Já consegue entender a característica de cada jogador que você vai enfrentar e você consegue anular por muitas das vezes esse jogador, não deixando ele ser efetivo durante a partida. Então, essa diversificação, essa variação de peças e de esquemas, né, táticos, isso também eu acho muito interessante e aí eu acho que vai contribuir muito para o nosso Flamengo, né, com o Jorge Sampaoli à frente. Uma coisa legal também é que jogadores começaram a confirmar, né, reconfirmar a sua capacidade dentro do clube. Jogadores como Gerson, por exemplo, que estava com o futebol apagado e parece que reacendeu, né, um novo Gerson, um Gerson ainda melhor do que foi em 2019, mais completo, porque já experimentou posições diferentes com o próprio Jorge Sampaoli quando estava na Europa, né, no Olympique de Marseille, quando o Jorge Sampaoli era técnico do Gerson, e o futebol dele reacendeu. Ele conseguiu aí readquirir confiança para poder atuar, tanto é que fez uma partida muito boa, né? Muito boa ontem diante do Maringá. Então, alguns jogadores como o Gerson, por exemplo, estão voltando a desempenhar um bom futebol. Outro jogador também que tem ganhado, né, uma confiança muito legal diante do Jorge Sampaoli, também é o Marinho, que também foi um jogador que foi treinado pelo Jorge Sampaoli quando estava no Santos. Um jogador que tem visto ali que tem tido um pouco mais de confiança com o Jorge Sampaoli diante do clube, da comissão técnica do Flamengo. Então, alguns jogadores têm aí tido um gás a mais por ter o Jorge Sampaoli na equipe. É claro que não tem como garantir que vai jogar sempre. Como eu falei aqui, é um técnico que vai rodar o elenco. De acordo com o adversário, ele vai montar o elenco e já demonstrou isso nessas 3 primeiras partidas, né? Foram 3 partidas apenas, foram 2 vitórias e 1 derrota, né? Ele começou aí jogando contra o Nublense pela Libertadores, conseguiu uma vitória, né? Dentro do Maracanã, aí jogou contra o Internacional no final de semana passado, perdeu de virada por 2-1, né? Mas o Flamengo foi efetivo, dava para ter ganho, mas deu uns vacilos. E também a questão, e ontem contra o Maringá, um 8-2. Então foram 3 partidas ainda cedo, mas dá para reparar alguma coisa do Jorge Sampaoli diante do Flamengo. Outra coisa também é o grau de exigência do Jorge Sampaoli. É um técnico que você percebe, como eu disse, de extrair ao máximo do jogador. E sempre que tiver mesmo uma atuação como foi a de ontem, de 8-2, ele na entrevista coletiva falou, tem muita coisa para melhorar, e realmente tem, né? Os gols que o Flamengo tomou não pode, isso já acontece, já tem tempo. Então ele já identificou que tem esses erros, como esses erros defensivos principalmente,
em jogadas aéreas, em saída de bola, tem que melhorar muito. Ele já percebeu isso e é um cara que exige ao máximo, é um cara que tem um grau de exigência lá no alto, lá no alto. Então os jogadores não vai ter mimimi, não vai ter conversinha, vai ter que ralar muito para conseguir aí espaço no Flamengo, para conseguir mostrar que é merecedor de vagas em jogos importantes com o Jorge Sampaoli diante do Flamengo. Então o grau de exigência desse técnico, por ser um técnico argentino, gente, é na raça, é na vontade, tem que querer, tem que fazer acontecer, tem que mostrar, né, que você é capaz de conquistar aquela vaga, aquela oportunidade, e com o Jorge Sampaoli não é diferente. Então, nível de exigência lá no alto, esse é o método de trabalho do Jorge Sampaoli. Alguns erros, né, muitos erros, na verdade. Ele falou que tem muita coisa para ser consertada. Então, assim, ganhou de 8-2, para mim não muda nada. Foi o que ele disse no entrevista coletiva. Para mim, como técnico, não muda nada. Né? Tem muita coisa ainda para se ajeitar, tem muita coisa para ser consertada. E aí, falando agora sobre entre o Pedro e o Gabriel, né? Ele falou que o Pedro já é um jogador que não precisa nem falar, né? A capacidade de finalização do Pedro, foram 4 gols ontem diante do Maringá. E aí você tirar o Pedro, né? Claro, não vai jogar todos os jogos, né? Precisa preservar também a condição física, a saúde do atleta. Não dá para jogar todos os jogos. Vai ter jogo que ele não vai participar. Mas diante de uma situação normal, você tirar o Pedro, fica muito complicado. E aí tem a questão do Gabriel, né? Do Gabriel Barbosa, que é ídolo da torcida. Não adianta. E aí como você faz mantendo um e tirando o outro? E ele disse que é muito importante você elaborar formas de trabalho onde você consiga usar os dois. E ontem, poxa, o Gabriel, ele fez o gol de pênalti, mas ele trabalhou efetivamente, de forma muito ativa, em quase todos os gols que o Flamengo fez. É um jogador que deu passe, que contribuiu, que de forma muito inteligente, né, participou. E aí teve sim uma partida onde tanto o Gabriel como o Pedro brilharam ontem no jogo. Um pela quantidade de gols que fez e o Gabriel pela forma inteligente que tem jogado, né? De infiltração, de passes em diagonais. E aí você até chega a esquecer que ainda tem o Arrascaeta para entrar nesse time. Que tá, né, lesionado, tá passando por um tratamento. E aí você vê o Gabriel jogando nesse hype, jogando nessa posição que seria do Arrascaeta. E ontem você viu que, poxa, claro, o Arrascaeta tem um quê a mais. É um jogador ainda mais inteligente, um jogador que ainda tem mais capacidade. Mas você vê o Gabriel fazendo bem a função que seria do Jorge Arrascaeta, né, do uruguaio. Cara, você vê que, cara, jogou de forma inteligente. Então, com certeza, ele vai, claro, como eu falei, dependendo do adversário, ele vai, né, viabilizar sempre uma forma de estar incluindo esses dois atletas dentro da equipe, porque tem sim a importância de manter o Gabriel e o Pedro no mesmo time. Não, nem sempre vai ser assim, mas ele já conseguiu, ele já verbalizou essa importância de ter os dois atletas no time. E outra coisa também que eu reparei nas entrevistas coletivas do Jorge Sampaoli, que ele é um cara um pouco tímido, né? Mas ao mesmo tempo ele tem muito cuidado com as palavras que ele vai falar. Primeiro, ele não tem o português fluente, né? A língua portuguesa aqui do Brasil, ele tem o espanhol ainda muito carregado, que é a língua de origem do país dele. Trabalhou na Europa também, mas você vê que, né, é um português ainda dificultoso. Mas também porque ele pensa muito, você vê que ele pensa, ele dá umas pausas antes de fazer qualquer declaração. Por quê?
ele percebe que o elenco do Flamengo e a torcida do Flamengo, né, a importância da torcida para o time e também de você saber usar as palavras certas para você não de repente inflamar o elenco. Então ele tem muito cuidado com a imprensa, é um cara que costuma ter muita cautela quando vai fazer alguma declaração diante da imprensa. Eu tenho percebido isso nas coletivas do Jorge Sampaoli. Então ele tem cuidado com as palavras, ele pensa bem, ele às vezes ele dá tipo, calma aí, será que eu falo, será que eu não falo? Mas é um cara muito verdadeiro, né? Que você percebe que tudo que ele fala ali tem um fundamento, tem razão mesmo, você consegue ver coerência nas coisas que ele fala, porém, ele toma muito cuidado com as palavras, quando vai fazer alguma declaração, quando vai contar diante da imprensa, para poder, de repente, ele tem aquele cuidado, né, de preservar o nome ou outro, o elenco, para poder... sabe que o elenco do Flamengo é um elenco poderosíssimo, financeiramente, né? Mas também em questão de capacidade, né? O que ele pode extrair ao máximo desse time, ele precisa ter o time ao lado dele, precisa ter os jogadores bem. Então ele tem todo o cuidado de quando vai mencionar o nome de um jogador ou outro. Ele tem as respostas muito curtas, nada de ficar se prolongando. Ele é muito objetivo, até mesmo quando ele quando é perguntado alguma coisa ao Jorge Sampaoli, ele tem todo um cuidado de responder. Isso eu acho muito bacana, porque o que tem de treinador que fala merda pra caramba, fala muita besteira, né? Fala aquilo que pensa e esquece que tem uma torcida e esquece que tem jogadores que às vezes você fala uma coisa ou outra. Ah, mas não pode ficar de mimimi, o jogador já é adulto. Beleza, mas gente, um elenco que o Flamengo tem, com pessoas, com nomes renomados no futebol mundial, tem que ter uma outra responsabilidade, é um outro cuidado que o técnico tem que ter. Uma coisa eu falar de um jogador que está começando a carreira agora, mas que precisa dar um empurrãozinho e tal, precisa realmente ter um incentivo moral. E outra coisa é eu falar de um jogador que já fez de história no clube, que já teve história em outros países, e aí fica um pouco mais difícil. Então, o cuidado ele acaba sendo maior, e essa percepção o Jorge Sampaoli tem. Então, como eu falei, foram 3 jogos apenas, né? 2 vitórias e 1 derrota entre as 2 partidas, uma pela Copa do Brasil, uma pela Libertadores e uma pelo Campeonato Brasileiro. E agora o primeiro clássico do Jorge Sampaoli é o próximo desafio do Flamengo no próximo domingo, às 4 horas da tarde, diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai ver como vai funcionar o Jorge Sampaoli diante do Flamengo no seu primeiro clássico, o seu 4º jogo diante do Flamengo. Já tem aí um primeiro clássico regional, né, estadual, Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão. E é isso, galera, vamos ficando por aqui e a gente vai colhendo informações e continuamos aqui juntinhos, torcendo com o nosso Mengão, porque você sabe, quem torce junto, joga junto. Até o próximo vídeo e valeu!